Há algo profundamente inquietante em caminhar por uma antiga rota de pedra e sentir que ela conta uma história. Para os povos antigos, caminhos não eram apenas um jeito de ir de um lugar a outro. Eram linhas de sentido que conectavam santuários, cumes de montanhas, fontes de água, círculos de pedra e até mesmo pontos no céu. Hoje, chamamos essa malha de mapa invisível, uma expressão que descreve tanto a rede física das velhas estradas, quanto a leitura simbólica que povos como os celtas imprimiam no território que habitavam. A ideia moderna que muitos conhecem como ley lines foi proposta por um antiquário inglês no início do século XX. Mas antes de aceitar essa versão, precisamos separar três coisas diferentes. Primeiro, as rotas físicas que realmente existiram. Segundo, os alinhamentos intencionais entre monumentos antigos e os astros. E terceiro, a interpretação mais recente, que fala em energia. Essa última é uma leitura cultural moderna, que nem sempre tem base em dados arqueológicos. Para navegar por tudo isso, vamos partir da evidência, da teoria e também da crítica. A origem da ideia veio em 1925, quando um homem chamado Alfred Watkins percebeu algo simples. Muitos marcos antigos na Grã-Bretanha, colinas, túmulos, menires e até igrejas, pareciam se alinhar em linhas quase retas no mapa. No seu livro, The Old Straight Track, ele defendeu que esses alinhamentos eram rotas práticas, caminhos que nossos antepassados usavam para se orientar e atravessar a paisagem. Watkins descreveu, basicamente, uma geografia intencional, com trilhas marcadas por pontos de referência. Essa é a semente do que hoje chamamos de ley lines. Mas é importante notar que Watkins não falava de energias místicas. Sua ideia era utilitária, rotas visíveis para viajantes. Foi só bem mais tarde, com a contracultura e o movimento New Age, que o conceito ganhou um ar esotérico, com um vocabulário de energia da Terra. Mas será que essas rotas realmente existiram? A arqueologia confirma que sim. Desde o Neolítico, as pessoas construíram caminhos de forma deliberada. Um exemplo claro é a Sweet Track, na Inglaterra, uma passarela de madeira datada de quase 4.000 anos antes de Cristo. Era uma solução de engenharia para atravessar um pântano, mostrando que havia um planejamento para a circulação. Outros exemplos são as Ridgeways, rotas que seguem o topo das colinas, em terreno firme, usadas por milênios. Muitos desses caminhos ligavam mercados e locais cerimoniais, e continuam sendo usados como trilhas até hoje. Isso demonstra que a economia, a defesa e as peregrinações moldaram o mapa. O fato de muitas dessas rotas passarem perto de monumentos não prova que todos os alinhamentos eram sagrados, mas revela que o ritual e o dia a dia frequentemente dialogavam no mesmo espaço. Além dos caminhos práticos, a paisagem neolítica britânica tem monumentos em série que parecem posicionados de propósito. Os cursos, que são longas estruturas retangulares e grandes túmulos e círculos de pedra, aparecem em corredores que estabelecem linhas de visão entre locais distantes. Os cursos, por exemplo, não eram estradas. Parecem ter sido espaços para procissões, eixos simbólicos talvez ligados aos calendários e às estações do ano. E em vários sítios arqueológicos, como Newgrange, na Irlanda, ou o famoso Stonehenge, encontramos alinhamentos astronômicos perfeitos. O corredor de Newgrange se ilumina com o sol no solstício de inverno. Stonehenge tem configurações ligadas aos ciclos do Sol e da Lua. Essas decisões arquitetônicas exigiram observação cuidadosa e repetida. Não são coincidências. O padrão indica que, além das estradas físicas, existia uma linguagem do olhar, que conectava a pedra, o ser humano e o céu. Então, como esse mapa funcionava para os druidas e suas sociedades? Sinais naturais como colinas e riachos serviam como nós nesse mapa oral. O conhecimento era incorporado. As pessoas aprendiam sequências de marcos e talvez até versos, que ajudavam a memorizar os trajetos. Era uma transmissão de saber embutida no próprio território. E as procissões e peregrinações reativavam essas linhas de sentido. Em resumo,
O mapa invisível era tanto prático quanto simbólico. Orientava viagens e, ao mesmo tempo, reforçava histórias de pertencimento e poder. A partir do trabalho de Watkins, a ideia evoluiu. Nos anos 60, grupos esotéricos reinterpretaram essas linhas como canais de energia terrestre. Isso popularizou a noção de linhas de força e de locais com efeitos curativos ou paranormais. No entanto, a arqueologia e a estatística moderna pedem cautela. Muitos desses supostos alinhamentos podem ser apenas coincidência, já que há uma densidade enorme de monumentos antigos em certas regiões. Estudos mostraram que a quantidade de alinhamentos pode ser explicada pelo acaso, ou seja, nem tudo o que parece alinhado foi intencional. Isso não anula a realidade das rotas antigas e dos alinhamentos astronômicos. Apenas separa hipóteses sólidas de interpretações exageradas. Mas a ciência moderna pode oferecer um outro olhar. Técnicas geofísicas, como a magnetometria, permitem mapear o subsolo e encontrar anomalias. Pesquisas recentes indicam que certas paisagens têm variações magnéticas detectáveis. Isso sugere que, mesmo sem uma energia mística, existem propriedades físicas no terreno que mudam de lugar para lugar. Alguns pesquisadores propõem que os construtores antigos notaram essas diferenças no solo, na água ou na temperatura, e escolheram esses locais para seus sítios sagrados. Mas é preciso dizer que a hipótese que conecta diretamente anomalias magnéticas a efeitos espirituais ainda é muito debatida, e não há consenso. Ainda assim, a geofísica nos dá ferramentas objetivas para reexaminar por que certos pontos foram tão importantes. Uma das lições mais poderosas é que essa prática não era exclusiva dos celtas. Sociedades distantes, sem contato direto, resolveram problemas parecidos, como criar calendários ou legitimar o poder, olhando para o mesmo céu e usando a pedra. Newgrange e o solstício, as pirâmides egípcias e as estrelas, os observatórios maias e o planeta Vênus, todos demonstram que o céu é um relógio universal, e os humanos o transformaram em arquitetura. Não precisamos imaginar uma transmissão secreta de conhecimento. Diante de desafios comuns, é natural que surjam soluções parecidas. A diferença está em como cada cultura usou isso, para ritos funerários, para a agricultura ou para demonstrar poder. Se você quiser investigar esses mapas por conta própria, sem cair em fantasias, pode seguir alguns critérios científicos. Documente os locais com precisão, usando o GPS. Verifique se o alinhamento coincide com eventos astronômicos repetidos. Contextualize com a arqueologia. Há outros indícios de atividade humana intencional ali? E teste estatisticamente, para ver se o alinhamento não é só uma coincidência. Usar esses passos ajuda a separar o que é plausível do que é imaginação, sem perder o assombro legítimo que essas paisagens planejadas nos causam. No fim das contas, por que essas linhas eram tão importantes politicamente? Porque controlar o mapa significa controlar as narrativas. Quem comanda as procissões, quem celebra no lugar e na hora certa, quem conhece os segredos das linhas de visão, exerce autoridade. Monumentos alinhados ao céu legitimavam dinastias, marcavam calendários e definiam rituais exclusivos, elementos essenciais para a coesão social e o exercício do poder. O mapa invisível, portanto, não é uma explicação única e simples, é uma engrenagem complexa de caminhos reais, visadas astronômicas, memórias e discursos que vieram depois. Existem evidências sólidas de rotas planejadas e de monumentos alinhados ao céu. E existem também interpretações modernas que levam tudo para o campo do esotérico. O desafio, e o prazer, é caminhar entre esses dois mundos. Usar a ciência para distinguir os padrões reais e, ao mesmo tempo, manter a sensibilidade para o sentido que esses caminhos ainda carregam. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Se você gostou de explorar esses mistérios, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais investigações como esta. Até a próxima!